Boa noite, igreja. Graça e paz. Pastor, você falou tudo isso para depois dar boa noite? Não, assim você senta, você se acomoda, né? Você vai colocando as coisas nos devidos lugares, daí você presta atenção melhor. Não mais escravos, mas filhos, amém? Somos filhos, amém? Somos filhos. A vida de escravos já ficou para trás. A vida que nos aprisionava, o domínio que Satanás tinha sobre nós, já ficou no passado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, em mais uma ministração acerca dessa série que nós estamos fazendo, né, de herdeiros, de escravos para filhos, né, de empregados para filhos, é uma outra tradução também. Hoje eu quero falar com você sobre herdeiros livres da culpa e perdoados. Herdeiros livres da culpa e perdoados. Você pode repetir comigo? Herdeiros. Agora coloca isso na primeira pessoa. Diga: eu sou herdeiro. Vamos lá? Eu sou herdeiro, livre da culpa e perdoado. Vamos lá, mais uma vez bem forte. Eu sou herdeiro, livre da culpa e perdoado. Qual é o texto que nós estamos usando? Qual é o texto que nós estamos sempre falando sobre ele, meditando aqui? Vamos lá, pastor, e os líderes não valem? Romanos 8:12. Vamos lá? Tem aqui, pode jogar na tela, por favor? Vocês não percebem que não devemos um centavo à velha vida, na qual a pessoa tem de fazer tudo por si? Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo e se engajar na nova vida. Próximo. O Espírito de Deus nos chama. Há muito o que fazer e lugares para conhecer. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos, Pai e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Amém? Esse é o texto que nós temos ele como referência, né? Como um rema para esse tempo, e tem sido uma bênção o que isso tem ministrado aos nossos corações. E de posse desse texto, né, e outros que nós vamos ver aqui, nesse tema que nós estamos trabalhando hoje, eu quero meditar com você acerca de ser herdeiro livre da culpa e perdoado. Livre da culpa e perdoado. Se nós estamos falando de o que éramos e o que somos hoje, é importante nós refletirmos sobre esse tema. Jesus recebeu o que merecia para que eu pudesse receber o que Ele mereceu. Você pode repetir isso comigo? Jesus recebeu o que eu merecia. Castigo era para mim, a cruz era para mim. Jesus recebeu o que eu merecia, para que eu pudesse receber o que Ele mereceu. Que essa frase fale ao seu coração e você reflita acerca dela durante essa semana. A mentira da religião é fazer você achar que precisa merecer alguma coisa que é sua por herança. A mentira da religião é fazer você achar que precisa merecer alguma coisa que é sua por herança. Muitas vezes, como herdeiros, não temos consciência da nossa herança e a religião nos aprisiona em mentiras como essas. E achamos que ainda temos que fazer coisas ou temos que nos portar assim ou assado para
recebermos aquilo que já é nosso, aquilo que o Senhor já nos deu. Tem uma história muito antiga de uma família europeia, preste bastante atenção. Tem uma história muito antiga de uma família europeia que o sonho deles era morar nos Estados Unidos. E depois de anos de planejamento, essa família vende tudo o que tem no seu país, tudo o que tem, e como não sabia ainda como seria a vida na América, como não sabia como as coisas iam transcorrer, então eles pegam aquele dinheiro e, ao comprarem as suas passagens de navio, eles vão ao supermercado antes de embarcar e compram ali uma boa quantidade de biscoito, né, para aqueles que gostam de bolacha, né? Pronto, falei as duas. E compram ali aqueles biscoitos e junto com mais uma outra coisa baratinha também, só para passar no biscoito, eles entram naquele navio. E depois de dias de viagem, o pai decide que como eles iam viver uma nova vida, como eles iam para um novo país, e tinha dado tudo certo na viagem, agora o capitão tinha avisado pelos microfones, pelos alto-falantes do navio, que no próximo dia era a chegada nos Estados Unidos. E agora aquele pai junta a sua família, depois de passarem todos os dias comendo aquela bolachinha, tomando aquela água, e daquele mesmo jeito, todos os dias, em todas as refeições, aquele pai chega e diz para a sua família: filhos, vamos fazer o seguinte, como é o último dia, nós vamos fazer as 3 refeições hoje lá no restaurante. Vamos comemorar porque a viagem foi bem, nós estamos chegando e foi tudo bem, então nós vamos comemorar. E ele sai da sua cabine e vai até o capitão, encontra o capitão no corredor e pergunta para o capitão, porque ele precisa se preparar financeiramente. E ele pergunta para o capitão: quanto que é a comida Cruz do Calvário no restaurante? E o capitão diz assim para ele: mas todos esses dias vocês não foram nem um dia no restaurante? E ele diz: não, nós não fomos nem um dia, porque nós estávamos economizando. E o capitão diz para ele: mas a passagem que você pagou, já estava tudo incluído. E muitas vezes essa história reflete a vida que nós estamos vivendo. Jesus já pagou todo o preço por nós Ele já pagou, a nossa passagem já está paga, o banquete já está preparado, mas ainda estamos comendo bolachinha. Espiritualmente, muitas vezes ainda estamos vivendo coisas que não foi o que Deus sonhou para a nossa vida, não foi o que Ele planejou para a nossa vida. Em termos espirituais, estamos muitas vezes como aquela família, quando a nossa passagem já foi completamente paga, quando o banquete está completo à nossa disposição. Com frequência, muitas pessoas vivem amarradas, vivem sob influência de fracassos, de deformidades e dos erros do passado. Com frequência nós vemos pessoas assim, e quando vivemos assim, quando fazemos isso, nós nos distanciamos do estilo de vida cristã que Deus tem para a nossa vida, e vivemos sobre a influência, debaixo de uma influência de mentira, porque ainda estamos vivendo agarrados ao passado. Esse estilo de vida baseado na mentira de Satanás, na mentira do inferno, impede a renovação da nossa mente, impede a nossa mente de viver aquilo e desfrutar daquilo, receber aquilo que Deus tem para a nossa vida, que Deus quer para a nossa vida. Impede-nos de viver a dimensão de milagres diários com o Senhor. Experimentar, como o texto que nós lemos, de dar as mãos para Deus e dizer: e aí, papai, como é que vai ser agora? Qual é o próximo passo? E algo que deveria ser normal na nossa caminhada.
Algo que deveria ser normal para todo cristão nascido de novo. Esse tipo de vivência, de uma nova vida. Porque as pessoas recebem o perdão de Deus. Por que as pessoas recebem o perdão de Deus, mas ainda vivem constantemente à sombra de erros do passado? Por que será que isso acontece? Por que as pessoas recebem o perdão de Deus, mas ainda vivem à sombra de erros do passado? Ainda vivem aprisionadas por coisas do passado, por situações do passado. Muitos acham que viver voluntariamente, decidiu por isso, sob a culpa e a vergonha das más decisões que tomou no passado, dos maus caminhos que trilhou no passado, o ajuda hoje a andar em humildade. Isso é uma mentira do diabo. O que nós percebemos na vida de pessoas que andam assim e que caminham dessa forma e que se concentram nos seus problemas do passado, sejam eles de caráter ou da forma que for, esses problemas costumam se avolumar ainda de uma forma mais avassaladora nas suas vidas. Eles vêm ainda de uma forma mais avassaladora. Quando agimos assim, alimentando isso na nossa mente, que é o que Satanás deseja, que é o que ele quer, isso impede de vivermos uma renovação, impede de vivermos algo novo da parte de Deus, de vivermos realmente como herdeiros. A mente não é renovada, ainda ficamos presos àquilo que aconteceu lá atrás. A palavra diz que os nossos pecados já foram perdoados, e deles o Senhor não se lembra mais. Agora, diante dessa afirmação que não é minha, da palavra do Senhor, eu pergunto para você: quem é que faz você lembrar do seu pecado? Deus, nós sabemos que não é. Se não é Deus, por que damos ouvidos? Porque muitas vezes estamos aprisionados a isso. Quando nós sucumbimos à culpa e à vergonha, nós cedemos à tentação mais antiga da Bíblia. A tentação relatada na Bíblia mais antiga. A tentação de questionar a nossa identidade e a identidade de Deus. Você lembra com quem que aconteceu isso? A primeira tentação da Bíblia? A primeira tentação da Bíblia não foi comer do fruto proibido. A primeira tentação não foi comer do fruto proibido. Gênesis capítulo 3, verso 1, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Só que quando você volta para Gênesis 2, 15 e 17, não foi isso que Deus disse. Diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E o que Satanás diz no capítulo 3, verso 1? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Quando a serpente, Satanás, conseguiu que eles duvidassem da integridade de Deus, de quem é Deus, foi fácil de seduzi-los. Foi fácil de seduzi-los, de levá-los a atitudes tolas. E o que muitas vezes é assim na nossa vida. Satanás é repetitivo.
A história passa, os anos passam, e o mesmo método ele tenta usar com Jesus na tentação do deserto, tentando a duvidar da sua identidade. Mateus 4,6, se és filho de Deus. Quantas vezes eu disse e repito para você, talvez muitas vezes, hoje quando eu li de novo Romanos 8,12, talvez você diga assim, mas todo culto o pastor lê de novo esse texto. Sabe, queridos, a nossa mente ela precisa ser bombardeada com princípios da palavra de Deus. Com princípios da palavra de Deus. Quanto mais nós lemos acerca de Deus, quanto mais nós lemos o nosso manual de vida, que é a Bíblia Sagrada, mais nós vivemos transformação no Senhor. Mais nós vivemos, mais nós estamos certos da nossa identidade no Senhor. Mas Satanás quer justamente o contrário disso. Quando eu disse para você que a palavra do Senhor diz que dos nossos pecados Ele não lembra mais, e se perguntarmos para uma criança que frequenta a salinha, ela talvez já tenha ouvido esse versículo várias vezes, até ela vai lembrar que um dia ela já ouviu esse texto, e nós já ouvimos quantas vezes. E por que ainda nós permitimos que Satanás lembre dessas coisas e nos prenda no nosso passado? Nos sintamos muitas vezes ainda culpados de situações que aconteceram no passado, de decisões que tomamos lá atrás, e não vivemos a vida que o Senhor tem para nós. Satanás, quando faz essa pergunta a Jesus, ele queria questionar a identidade de Jesus. Então eu pergunto para você, qual é a estratégia de Satanás para comigo e para com você? A mesma. A mesma. Ele insiste nas mesmas coisas. Ele insiste na mesma situação. Olha esse dado que interessante. Provavelmente, 95% de todo o aconselhamento que as igrejas realizam é simplesmente para ajudar as pessoas a pararem de questionar o que Deus disse e a pararem de questionar quem somos em Cristo. Isso é muito sério. É muito sério isso. E talvez agora você esteja pensando assim, eu já fiz assim. Eu já agi assim. Querido, nós estamos falando de 95%. 95% de todo o aconselhamento que as igrejas realizam. Ajudar as pessoas a pararem de questionar o que Deus disse. E a pararem de questionar quem somos em Cristo. Quem somos? Quem somos em Cristo? Quem somos em Cristo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode passar, por favor? Mais uma. Somos o povo a quem Deus ama. Somos o povo a quem Deus perdoa. Somos a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. Somos o povo com quem Deus anda. Somos livres e perdoados. Somos o povo de Deus. Somos a menina dos olhos de Deus. E porque por muitas vezes ainda damos ouvidos ao que Satanás quer dizer a nosso respeito, a identidade que ele quer firmar em nós, quando a palavra já diz quem somos. Vamos ler juntos, vamos lá, bem forte, declarando essa verdade, essa herança que temos no Senhor. Vamos lá, 1, 2, 3. Somos o povo a quem Deus ama, o povo a quem Deus perdoa. Somos a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. Somos o povo com quem Deus anda. Somos livres e perdoados. Amém, igreja? Amém. Somos nós. Somos nós, não podemos nos deixar levar por aquilo que Satanás diz a nosso respeito. A nossa identidade é filhos de Deus. Filhos de Deus. Herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Essa é a nossa identidade.
Êxodo capítulo 3, verso 11, Moisés pergunta a Deus. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? É interessante que Deus parece ignorar a pergunta de Moisés. Porque Deus responde assim: eu serei contigo. A moçada hoje, para nós, não para Deus, porque não vai faltar com respeito, mas para nós falar assim: não foi isso que eu perguntei. Quem sou eu, Moisés está dizendo? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus diz assim para ele: eu serei contigo. Eu serei contigo. Moisés disse: quem sou eu? Deus disse: você é o homem com quem Deus vai. Quem é você, amado? Quem é você, amada? Você é o filho de Deus, você é a filha de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, você é o homem, a mulher com quem Deus anda, você é o homem, a mulher com quem Deus sonhou, com quem Deus planejou, você é um herdeiro do Deus Todo-Poderoso. Esse é você, esse sou eu. Satanás não tem autoridade para dizer quem nós somos. Não tem nenhuma autoridade para isso. Não tem nenhuma autoridade para carimbar em nós a nossa identidade. Porque nós já sabemos quem somos em Cristo. Você e eu somos livres e perdoados. Livres e perdoados. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade. Bill Johnson, escritor e pastor da Bethel Church nos Estados Unidos, ele diz assim: Deus não é honrado quando negamos o que Jesus fez por nós. Deus não é honrado quando negamos o que Jesus fez por nós. Olha que afirmação profunda. Olha que afirmação tremenda esse pastor faz. Ele sofreu para que fôssemos livres. Que pai ou mãe tem o prazer em ver o seu filho sofrer? Que pai ou mãe tem o prazer em ver o seu filho sofrer? Deus também não tem o prazer em ver nós, seus filhos, debaixo de efeitos de culpa, de vergonha. Mas muitas vezes costumamos atribuir essa motivação maligna até a Deus. Não, está acontecendo assim porque é o que Deus quer. É o que Deus quer. É Deus que quer que seja dessa forma. É Deus que quer que seja assim. Você está entendendo que muitas coisas que a gente acaba falando no nosso dia a dia, pegando daqui, dali, que outro disse, que outro falou, a gente vai repetindo quando não é uma verdade da palavra de Deus. Sabe, queridos, quando Jesus nos comprou, Ele comprou junto os nossos problemas. A carga foi completa. A compra foi completa. Não foi parcelado como muitas vezes a gente faz, não. A compra foi de uma vez por todas. Deus pagou a nossa conta. Colossenses 2, 11 ao 15. Deus pagou a nossa conta para nos livrar das nossas enrascadas da vida. Colossenses 2, 11 e 15 diz: entrar nessa plenitude não é algo que se possa entender ou conseguir. Não é algo que se obtém com a circuncisão ou com a observância de uma longa lista de regras. Não, vocês já estão dentro, sim, dentro. Não por meio de algum ritual secreto de iniciação, mas pelo que Cristo já fez por vocês, destruindo o poder do pecado. Se estão à procura de um ritual de iniciação, vocês participaram de um quando foram batizados. Estar sob as águas foi o sepultamento da velha vida de vocês. Ser levantado das águas foi a ressurreição. Deus ressuscitou vocês, como fez com Cristo.
Pensem nisso. Todos os pecados perdoados, a lista toda apagada, a velha ordem de prisão cancelada e pregada na cruz de Cristo. Ali desapossou todos os tiranos espirituais do universo de sua autoridade falsa e os obrigou a marchar humilhados pelas ruas. Verdade da palavra de Deus. Verdade da palavra de Deus. Mas que muitas vezes ainda não tomamos posse como filhos e herdeiros. Por isso a culpa nos pega. Por isso não nos sentimos perdoados. Romanos 6, 11 ao 12, de agora em diante, devemos pensar assim: o pecado fala uma língua morta que nada significa para nós, amém? O pecado fala uma língua morta que nada significa para nós. Deus fala a nossa língua materna e entendemos cada palavra. Vocês estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Foi o que Jesus fez. Isso significa que vocês devem conduzir a vida de um modo que não deem oportunidade ao pecado. Não deem oportunidade ao pecado. Satanás vai tentar, mas maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Por isso precisamos estar firmados nele, arraigados nele. Isaías 61, capítulo 61, verso 1 diz que a prisão seria aberta para aqueles que estavam presos. O que esse texto quer dizer? Quando nós falamos de prisão, na verdade os prisioneiros geralmente eles estão presos porque fizeram algo errado. Apesar de que um dos jargões mais fortes nas prisões é: eu não sou culpado. Mas se as pessoas estão lá presas, é porque elas fizeram algo errado. Mas é interessante que quando nós lemos esse texto, nós vemos que a justiça bíblica liberta um prisioneiro quando existe um preço a ser pago. Quando você rende-se ao Senhor Jesus e se arrepende de fato, a Bíblia diz que somos perdoados. Nós nos tornamos agora parceiros do Senhor Jesus no tratamento dessa situação. Estamos juntos. Nós vamos, tudo que for possível fazer para reparar o erro. Mas não existe mais nenhuma culpa, nenhuma vergonha. O texto que nós acabamos de ler fala sobre isso, declara sobre isso. E agora Jesus destina o seu poder, a sua justiça, contra os poderes do inferno que já estão destronados, que já foram humilhados, que enganaram você, a minha vida em algum momento, e nos levaram a cometer esses erros. Mas hoje ele já não tem mais autoridade sobre nós. Hoje já não tem mais autoridade sobre a nossa vida. O passado foi o passado, mas hoje a nossa vida é outra. E Isaías 61, 1, que eu estou falando para você, ele diz assim: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Palavra de Deus. Não são coisas pensadas aqui e ali para levantar o seu emocional e você sair daqui feliz porque agora o pastor disse uma palavra lá e essa frase pegou. Não é uma autoajuda não, é a verdade da palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso caminhar. Por que ainda estamos presos muitas vezes a questões do passado? E quer ver uma coisa clara que
que passa diante dos nossos olhos todos os dias, é você começar a olhar o Facebook das pessoas. Eu acho impressionante que a pessoa coloca assim, ela colocou assim na sexta-feira, sentindo-se apaixonada. Daí no sábado ela coloca assim, esperançosa. E no domingo deprimida. Na segunda está triste. E assim vai. Eu pergunto para você, quem é que está oprimindo, quem é que está soprando isso nas mentes dessas pessoas? Quem é que está trazendo elas de novo à prisão do seu passado, das coisas do seu passado? A palavra diz que a morte de Cristo apagou o registro dos nossos pecados. E como eu disse aqui, isso parece ser ensino, de escola primária. Lá do início, lá dos nossos materiais, do Bem-vindo à Família, lá no comecinho, lá Encontro de Paz. Mas muitas vezes, a maioria das pessoas não vive com esse entendimento de que já foram totalmente perdoadas. Totalmente perdoadas. Diga assim, eu já fui perdoado. Diga, eu já fui totalmente perdoado. Isso precisa estar na nossa mente. Citamos versículos, lembramos de textos que falam sobre isso, que abordam essa questão, mas não tomamos posse dessa herança maravilhosa. Livres da culpa e perdoados. Livres da culpa e perdoados. O sangue de Jesus apagou o poder e o registro do pecado na nossa vida. O sangue de Jesus fez isso por nós. E quantas vezes ouvimos sobre isso? E quantas vezes lemos sobre isso? A nossa velha natureza, nós lemos lá no texto de Romanos, devemos dar um enterro definitivo à vida velha. A nossa velha natureza está morta. Ela não foi colocada numa prateleira, guardadinha lá num cantinho, ou num quarto fechado, aprisionada. A palavra diz que ela foi crucificada. Assunto encerrado. Assunto encerrado. Como herdeiros e como os filhos, precisamos tomar posse disso. Viver nessa plenitude. Romanos 6, 5 e 7, se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Não somos. Não precisamos viver com culpa, achando que não fomos perdoados ou não fizemos algo ainda para merecer o perdão. Que precisamos fazer determinada coisa para receber o perdão do Senhor. Herdeiros, renovados e perdoados. Amém? Herdeiros, renovados e perdoados. É impossível, é impossível demonstrar a vontade de Deus. Lembra do texto? Na terra assim como no céu. É impossível demonstrar a vontade de Deus na terra assim como no céu, se não pensarmos em nós mesmos como verdadeiramente perdoados e se nos agarrarmos a uma falsa visão da nossa identidade. Como vai ser na terra como no céu, se ainda não temos a nossa identidade firmada? Não sabemos quem somos. Não sabemos quem somos. Isso, sem dúvida nenhuma, compromete a maior parte do nosso potencial de vivermos como filhos de Deus. De desfrutarmos daquilo que Deus tem para a nossa vida.
Algumas pessoas reduzem, a cada dia elas falam, talvez você já tenha ouvido essa frase, talvez até já tenha dito, como que está o seu dia? Talvez eu sobreviva. Daí talvez você ache assim, mas essa é uma pessoa muito dramática. Mas quantas vezes nós já ouvimos sobre isso? Meu dia está terrível. Se eu chegar ao final do dia, se eu sobreviver esse dia, já vai ser uma coisa, ao invés das pessoas dizerem o que Deus vai fazer hoje através de mim. Dar as mãos ao Pai e dizer, Pai, e agora? O que vamos fazer? Mas não dar ouvidos a Satanás e declarar para ele ouvir, talvez eu sobreviva no dia de hoje. Talvez eu consiga vencer as situações do dia de hoje. Não, queridos. Isso é uma colocação errada. Essa não é uma verdade da palavra. O que Deus vai fazer hoje através da minha vida, o que Deus vai fazer hoje em mim, o que Deus vai fazer através da minha vida, onde eu estiver, com quem eu estiver, por onde eu andar. Essa deveria ser a nossa posição. Você e eu fomos comprados por alto preço e fomos destinados a propagar o Rei e o reino de uma forma triunfante, não de uma forma derrotada, não de uma forma como filhos de alguém que não tem onde cair morto. E muitas vezes vivemos assim, vivemos dessa forma, reduzindo a nossa caminhada, o nosso objetivo de vida a sobrevivermos. Nós não fomos criados para sobreviver, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Os que precisam se agarrar a coisas para viver, para passar por cada dia, para se agarrar a uma sobrevivência, são aqueles que ainda não são filhos de Deus. Mas essa não é a minha identidade. Essa não é a sua identidade. Dizemos, muitas vezes até para nós, se eu conseguir atravessar esse dia, sem sofrer, sem ficar deprimido, sem desanimar, eu já sou um vitorioso. Quantas vezes já dissemos isso? Quantas vezes já declaramos isso? Mas a palavra nos diz que nós já fomos perdoados, que nós já fomos livres, libertos de toda a culpa. E quando o acusador faz menção de um pecado do nosso passado, ele está falando de algo que não existe. Porque se já fomos perdoados, que se dos nossos pecados Deus não lembra mais, do que Satanás está falando? Essa devia ser a nossa atitude. Do que você está falando, capeta? Qual é o teu problema? Isso que você está falando já não faz parte da minha vida há muito tempo. Eu nem sei do que você está falando. Não sei nem ao que você está se referindo. Não sei nem quando aconteceu isso. Essa deve ser a nossa atitude, a nossa postura como filho. Eu não fiz isso, sabe por que? Mas pastor, eu estou mentindo. Não, a nova criatura não fez isso. Quem fez foi a velha criatura, mas a velha criatura já ficou. A velha criatura já ficou no passado. E Satanás fica lá bombardeando. Ele fica declarando, ele fica dizendo. Porque ele quer ver você caído, ele quer ver você de novo aprisionado. Amados, ou aquele sangue vertido na cruz é eficaz, e nós tomamos posse disso, ou o que nós estamos declarando é que não foi, nada valeu.
de que nada daquilo foi eficaz, nada em absoluto. Às vezes nós achamos que aquilo que Jesus sofreu ali na cruz, todo esse caminhar pela terra, todo esse tempo, foi para, deixa eu forçar aqui a palavra, apenas nos livrar do inferno. Mas a palavra diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E a separação que existia entre nós e o nosso Pai, entre nós e o nosso Criador, foi restaurada. Aleluia. É como se nós pensássemos que o ser livres do inferno é um plus. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que veio foi a restauração do relacionamento. Foi a restauração do relacionamento com Deus, que não tínhamos mais. Mas como a religião fica bombardeando, né, para colocar medo nas pessoas, olha, se não aceitar Jesus e tal, e vai para o inferno. É verdade, é verdade. Se quer viver a eternidade queimando, né, dor e ranger de dentes, e a palavra fala muito claro acerca de como será o inferno, mas nós precisamos mudar um pouquinho e olharmos que o que está à frente disso é a restauração do nosso relacionamento com o Pai. Se alguém aqui já viveu um momento de briga, um momento em que houve um corte de relação na família, entre filho e pai, ou filha e pai, ou mãe, seja qual for, e depois chegou o tempo da restauração do relacionamento, essa pessoa vai saber dizer com propriedade como foi esse tempo de rompimento, e ao mesmo tempo como foi maravilhoso quando o relacionamento voltou. E isso nós estamos falando de nós, pessoas falhas, limitadas, que estamos sujeitas a errar de novo com essas pessoas. Agora pense no preço que Jesus pagou para que o nosso relacionamento fosse restaurado com o Pai. Para que nós pudéssemos de novo viver com Ele e para Ele. O sangue de Jesus derramado naquela cruz é poderoso, é eficaz para transformar o mais caroço do ser humano em uma nova criatura. Eu e você somos resultados disso. Eu e você somos resultados disso. Romanos 8, 38 ao 39. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe poder, não existe circunstância, nem pessoa, nenhuma potestade, nenhuma realidade demoníaca, não existe força alguma, nenhuma estratégia do diabo. Não existe nada na existência, diz a palavra, que possa nos separar do amor de Deus. Absolutamente nada. E é interessante nós observarmos esse texto que Paulo menciona o presente, nem o futuro, mas ele não menciona o passado. O texto diz, nem autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, e continua dizendo, e ele termina,
nada que possa nos separar do amor de Deus. Ele não menciona o passado. Sabe por quê? Porque o passado pode separar a sua consciência do amor de Deus. Estar preso ao passado, estar vivendo como um culpado, como um prisioneiro, como um escravo, isso pode fazer com que a sua consciência, com relação ao amor de Deus, separe você desse relacionamento. Se você permitir que ele se torne uma identidade na sua vida, no presente que você vive. Queridos, é tão sério a realidade espiritual. É tão sério o mundo que nos rege. É tão sério o poder que há no mundo espiritual, que até, por muitas vezes, Satanás sopra nos nossos ouvidos que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a nossa vida é uma só. E a nossa vida é uma só em Cristo Jesus. Lembre-se o que te falei agora há pouco. Jesus comprou o nosso pecado naquela cruz do Calvário. Ele pagou o preço. Não para fazer menção dele novamente. Como muitas vezes fazemos uns com os outros. Fazemos um favor, mas numa primeira oportunidade fazemos questão de lembrar do favor que fizemos. Jesus não comprou o nosso pecado, não pagou o preço do nosso lugar para chegar e jogar na nossa cara de novo. Olha aqui, ó, o que eu fiz por vocês. Não foi isso. Mas diz a palavra de Deus para destruí-lo, para que você não tenha mais que pensar nele. Para que você não tenha mais que ficar vivendo aprisionado a ele. O segredo de estar sempre encorajado é viver resistindo a Satanás sobre aquilo que ele diz a respeito de você. O que diz em Tiago 4:7? Vamos lá? Próximo. Vamos lá? Sujeitai-vos. O que vai acontecer se nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo? Ele fugirá. Por que temer? Por que aceitar essa identidade? Ficar pensando em nós como pecadores desprezíveis. Ai, coitado de mim, das coisas ruins que eu fiz no passado. Rouba de nós uma mente renovada. Rouba de nós a herança de filhos. Rouba de nós uma vida plena e uma vida abundante, de vivermos conforme a palavra diz. Rouba tudo isso de nós. Impede-nos de entrar na vida sobrenatural que Deus tem para nós. Por isso é importante relembrarmos ou aprendermos, para uns relembrar, para outros aprender, acerca dessas verdades quando mais um ano se inicia. E um mês já se foi. E eu pergunto, você viveu janeiro como filho ou como escravo? Você viveu janeiro tomando posse dessas verdades, vivendo essas verdades, ou ficou dando ouvidos ao que Satanás ficou soprando para você? Livres de toda culpa, perdoados. Deus nunca é honrado quando relembramos e vivemos sob a influência dos nossos pecados e erros do passado. Deus nunca é honrado quando relembramos e vivemos sob a influência dos nossos pecados e erros do passado. Passado, acabou. Fomos perdoados, fomos libertos. Morremos com Cristo, mas ressuscitamos com Ele. E não ressuscitamos para a vida velha, ressuscitamos para uma nova vida.
Ressuscitamos agora para a vida de filhos. Deixe que o seu coração se encha desse entendimento da palavra. Deixe que a sua mente se encha das misericórdias do Senhor, que diz a palavra que se renovam para nós a cada manhã. Deixe que o seu entendimento se encha dessas verdades. Você não apenas será mais feliz, como também será muito eficaz como filho de Deus, para o reino do seu Pai, para o reino do nosso Pai. Nós não apenas viveremos, e isso não é pouco, isso é muito, uma vida totalmente diferente da que estamos vivendo, mas seremos muito mais excelentes naquilo que fazemos para o Pai. Em agradar o Pai, em o Pai ter prazer em nós, quando nós decidirmos viver como livres e perdoados, sem nenhuma bagagem do passado. Quando alguém quiser apontar alguma coisa na sua vida acerca do seu passado, declare: eu não conheço essa pessoa. Eu não sei de quem você está falando. Está se fazendo de louco agora? Deixa a pessoa falar o que ela quiser. Mas você não é mais essa pessoa. Você não é mais essa pessoa. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Pare de arrastar bagagens do passado. Pare de ano após ano, os anos passam e você comemora as datas, e você comemora o Natal, e você comemora o Ano Novo, e faz planos e faz projetos, mas a malinha do passado está junto. O fardo do passado está junto. Experimente a verdadeira liberdade. E eu quero encerrar com você, lendo Romanos capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, que diz assim a palavra de Deus: com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Deus, quando enviou seu Filho, não tratou do problema como algo distante e sem importância. Em seu Filho Jesus, assumiu pessoalmente a condição humana, entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou usada como paliativo para o pecado, nunca para a cura completa. E agora, que o código da lei pede, mas que não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é que, em vez de redobrar nossos esforços, simplesmente aceitemos o que o Espírito está fazendo em nós. Há algo novo que o Espírito está fazendo na vida desta igreja. Há algo novo que o Espírito está fazendo nesses dias nas nossas vidas. Eu quero que você entenda que nem eu, nem os líderes de célula, nem aqueles que sobem aqui para trazer uma palavra, nós não trazemos isso porque queremos apontar alguém, ou queremos colocar alguém na parede confrontando. Nós trazemos aquilo que está no coração de Deus para as nossas vidas. Porque aqueles que ministram a palavra de Deus de forma responsável, eles colocam em primeiro lugar a sua vida diante daquilo que está sendo ministrado e que vai ser ministrado. O Espírito está fazendo algo no nosso meio, amados. O Espírito está fazendo algo nas nossas vidas, nas nossas famílias, na vida dos nossos filhos, nos casamentos, nas pessoas que têm vindo aos nossos cultos, nas nossas reuniões. E esse texto ele termina dizendo
Simplesmente aceitemos o que o Espírito está fazendo em nós. Nós cantamos porque Ele vive e posso crer no amanhã. Ele vive, Ele está em nosso meio. O Espírito está passeando, o Espírito Santo está ministrando a cada coração. Se você tem se sentido confrontado nesses dias, agradeça a Deus. Como, pastor, agradecer se eu estou sendo confrontado? Como agradecer se parece que cada palavra é um tapa que eu recebo na cara? Você está recebendo a palavra de um Pai que te ama verdadeiramente. E não quer que você continue como escravo, mas que você viva a vida de filho. Não quer que você continue passando os anos, vivendo os anos como um escravo, mas como um filho. Por isso aceite o que o Espírito Santo está ministrando. Aceite o que a palavra de Deus está trazendo ao seu coração. Tome uma atitude. Tome uma postura diante de Deus. Faça um compromisso com o Senhor. Você não precisa se comprometer com mais ninguém. Você precisa se comprometer com Deus. O restante é consequência. Porque aqueles que dizem também que não tem compromisso com o homem, tem compromisso com Deus, são mentirosos. Porque quando nós temos compromisso com Deus, nós temos aliança uns com os outros. Nós congregamos uns com os outros. Nós estamos firmados uns com os outros. Nós amamos uns aos outros, nós temos compaixão uns dos outros, nós perdoamos uns aos outros. Que o Espírito tem ministrado ao seu coração nesses dias. Que o Espírito tem falado ao seu coração nesses dias. Por favor, coloque-se de pé. A cada domingo nós temos feito essa confissão para encerrarmos. E eu quero continuar fazendo com você até que o Senhor mude a estratégia. Mas o Espírito está ministrando. O Espírito está falando. Por isso abra o seu coração, abra a sua mente. Vá para a sua célula essa semana com essa sede. Leia mais a esse respeito. Ao você orar, peça a revelação de Deus. Peça ao Espírito Santo para ir ministrando ao seu coração. Se talvez você não tenha prestado atenção nessa noite, ou se talvez você não entendeu nada do que foi dito aqui, chegue em casa. E quando receber o áudio dessa ministração, ouça novamente e peça ao Espírito Santo, fala comigo. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero mais continuar vivendo como escravo, porque eu descobri que eu sou filho. Eu descobri que eu sou filha. E mais do que isso, eu não sou um filho qualquer, eu não sou uma filha qualquer, eu sou o herdeiro de Deus. Peça que o Espírito Santo revele a você as verdades da palavra. Ele vai ministrar ao seu coração infinitamente melhor do que eu fiz nessa noite. Mas peça, ore ao Senhor, chore na presença do Senhor, mas diga: Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo, eu quero isso. Eu quero aceitar essas verdades, eu quero viver essas verdades. Vamos para a nossa confissão? Vamos juntos? 1, 2, 3. Eu reconheço, concordo e confesso o que Deus diz a meu respeito. Está escrito em Romanos 8,15, que eu não recebi um espírito de escravidão para viver atemorizado, mas recebi o espírito de adoção, por meio do qual eu posso clamar: Abba, Pai. Está escrito
em Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o meu espírito que sou filho de Deus. Está escrito em Romanos 8,17. Se sou filho, sou também herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Amém? Essa é a verdade da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aceite o que o Espírito está ministrando. Aceite o que o Espírito está ministrando. Abra o seu coração. Abra a sua mente. Você é um perdoado. Você é um livre em Cristo Jesus. Livre de culpa. Livre de culpa. Não viva mais como um escravo. Viva como um herdeiro. Amém? Liberdade foi o seu presente para mim, pago com preço de sangue, pago com preço de sangue, e uma nova vida, e uma nova história Ele escreveu para mim. Ele escreveu para mim, para nós aqui. Como eu te amo, somos gratos, de Senhor Jesus. Está consumado, foi o que o nosso Rei falou. O meu futuro, que já era certo, Ele transformou, me fez livre para ir bem em tudo. Ele entregou seu único filho, para que hoje eu tivesse vida, uma nova chance pra eu prosperar, pra eu ir bem em tudo na vida. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Liberdade foi o seu presente pra mim, amado da minha alma, pago com preço de sangue, pago com preço de sangue, e uma nova vida, e uma nova história Ele escreveu pra nós, Ele escreveu pra nós, Ele escreveu para mim. Levante sua voz em gratidão a Jesus. Te amamos, te amamos, te amamos, Senhor. Amado, está consumado. Foi o que o nosso Rei falou. Declare: o meu futuro, que já era certo, Ele transformou. Quando ainda éramos pecadores, Ele entregou seu único filho, para que hoje eu tivesse vida, uma nova chance para eu prosperar nos teus caminhos e para ti. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou, declare, mas eu que vivo, mas Cristo vive em mim.
trazer à memória tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. Levante sua voz em gratidão a Ele. Fala: Senhor, onde eu estaria? Onde eu estaria? Eu não sou bom por mim mesmo. Foi o Teu amor, foi a Tua graça. O Teu amor, Senhor, que é mais alto do que os céus por nós. Somos gratos, eu sou grato, Deus. Eu não sei onde eu estaria, Senhor, se não fosse o Teu Filho. Te adoro, bom Deus. Misericordioso és tu, Senhor.